Bom dia. Nós estamos na terceira mensagem sobre Colossenses. Já aprendemos que a graça é um favor que não foi merecido. Também graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação de graça. Não quer dizer que não tem preço. O preço dele foi o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz, a morte do Filho de Deus. Mas graças a Deus que foi sepultado e terceiro dia ressuscitou-se dentre os mortos. Mas agora vamos ver outra palavra. É a palavra paz. Abre nas suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, verso 2, e vai ver a palavra paz. Mas o que é paz? Segundo a Wikipedia, o dicionário é geralmente definido como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitação. Se a paz fosse isso, qualquer pessoa morta teria perfeita paz, não é verdade? Mas a paz é muito mais do que isso. Escuta o que a Bíblia diz. Em Efésios 2,16, a Bíblia diz assim: E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vendo ela, evangelizou a paz. Evangelizou a paz significa pregou a paz pela salvação a todos, judeus como gentios. Mas voltamos à leitura. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então, a salvação que traz a paz, mas ainda não falamos o que é a paz. Lucas 2,14 fala glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Já pensou? O que é que separa a raça humana de Deus, que o criou, ou que a criou? É o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Colossenses 1,20, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. De novo, em Atos 10, versos 34 a 36, Pedro, pregando aqui, falou assim: reconhece por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. E ainda mais, Romanos 5, versos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a essa graça. Já vimos o que é graça, não é? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 8,6, e este é o último, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas mesmo assim, não dizemos o que é a paz. Então, a pergunta ainda fica sem resposta, não é? O que é a paz? A paz é um estado de tranquilidade e harmonia interior com Deus
e com as outras pessoas. A verdadeira paz vem de um relacionamento com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Temos de entender também que a paz faz parte do fruto do Espírito. Tem muitas pessoas falando do Espírito Santo hoje em dia. Mas veja o que Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23 diz. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto, nota, um fruto só, do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja só, é um fruto só com várias gomas, não é? É amor, gozo, paz, que nós estamos discutindo agora, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a Bíblia fala, contra essas coisas não há lei. Mas, ainda, o que é paz? A Bíblia mostra diversos tipos de paz. Já pensou? Não é um tipo de paz, não, mas tem vários. Mas vamos parar aqui. Tem muitas pessoas que falam comigo, Pastor Bill, mas eu vou fazer tal e tal coisa porque eu tenho paz no meu coração. Será que essa paz é de Deus? Qual tipo de paz é que a pessoa tem no seu próprio coração? Antes de respondermos a essa pergunta, vamos ver vários tipos de paz. Sabe que tem a paz nacional. É quando um país não está em conflito com seus vizinhos. Isso permite criar prosperidade sem medo de destruição. Deus prometeu paz à nação de Israel. E se o povo obedecesse os seus mandamentos. Veja bem o que Deus falou com o povo de Israel em Levítico 26:6. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis de imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, e o cumprires, então eu vos darei as chuvas no seu tempo, e a terra dará a sua coleta, e a árvore do campo dará o seu fruto, e debulha-se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará a cemitério, e comereis o vosso pão e a fartar, e habitareis seguros na vossa terra, e também darei paz na terra, e dormireis seguros. Mas hoje em dia gostaríamos de dormir seguros com tanto malandragem lá fora. Mas continuando a leitura. E não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. No tempo da Bíblia, havia muito conflito entre países, como nós temos hoje em dia, não é verdade? Em tempos de guerra, as pessoas passaram fome, perdiam suas casas, eram escravizadas, ficavam com doenças e ferimentos e morreram. A paz era uma bênção para eles e seria uma bênção para nós. Então, essa é a paz nacional, mas tem outro tipo de paz. Tem a paz com Deus, que é andar em harmonia com Deus, deixar de lado a rebelião. O pecado nos torna inimigos de Deus. Não há harmonia entre Deus e o pecado, como não há harmonia entre inimigos. Mas quando alguém aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador,
aquela pessoa volta a ter paz com Deus. Porque o pecado, o preço do pecado, a impedimento, a parede de pecado entre nós e Deus já foi desfeito. Ter paz com Deus significa ter sido reconciliado com Ele por meio da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está mais contra Deus, mas vive para agradar a Deus. Na Bíblia, muitas passagens tratam desse assunto de ter paz com Deus. Por exemplo, Tiago 4, versos 4 a 10. Tiago 4, 4 a 10. Fala o seguinte, começa meio bruto, então se prepara. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quer dizer, que falta aquela paz. E continuando, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentei e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tem uma pergunta interessante escrita no livro do Velho Testamento, em Amós, capítulo 3, verso 3. Diz assim, porventura andará dois juntos, se não estiverem de acordo? Nós andamos juntos quando estamos concordando um com o outro. Mas o versículo está falando andando com Deus. Deus estava falando com o povo de Israel e falou que não estão andando juntos porque não estão de acordo. Colossenses 1, 21 a 23 explica assim, a vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelos vossos obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos movereis da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, tem a paz com a paz nacional, tem a paz com Deus, e também tem a paz interior, que é a tranquilidade que vem de uma vida de paz, que Deus, vida de paz com Deus. Tá? Quem ama Jesus não precisa ficar ansioso nem ter medo do futuro, porque sabe que Deus está no controle. Nas situações mais difíceis, o crente pode encontrar uma paz que está além do entendimento. Tem muitas vezes que talvez você entra numa situação muito difícil, mas você tem aquela paz interior que tudo vai dar certo, não tem? Eu já vi pessoas falando que tem paz, que mostraram
no seu rosto que não tinha nada disto. Mas nós temos paz quando estamos em paz com Deus. Filipenses 4, versos 4 a 7, fala o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Aquela palavra, ação de graça, já pensou? Mesmo dificuldade, nós temos que agradecer a Deus pelas dificuldades e também porque Ele está ao nosso lado, se tiver Cristo como seu Salvador. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tem uma historinha aqui, diz que é uma história de japonesa, mas vai ilustrar esta paz perfeita. Houve um reino que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de capturar a paz perfeita numa pintura. Foram muitos artistas que desenharam isso, aquilo outro, mas o rei notou duas peças, ou seja, a pintura de dois artistas que fizeram a sua ideia sobre a paz. A primeira era um lago muito tranquilo, nem vento não tinha, foi um espelho realmente do céu e nuvens brancas. Todos que olhavam a esta pintura viam refletido uma paz muito grande. Tinha a segunda. A segunda pintura tinha também montanhas e uma lagoa, mas essas eram pedregosas e estavam peladas de vegetação, parecia uma guerra, alguma coisa. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se tinha uma chuva muito forte, e com relâmpagos e trovões. A montanha abaixo parecia descer uma turbulenta torrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífica, não tinha tranquilidade aí. Quando o rei se observava na pintura, ele notou uma cachoeira por causa da água descendo e havia um arbusto ao lado aí que ele viu. E o que estava no arbusto? Tinha um ninho com um passarinho, uma passarinha sentada em cima dos seus ovos e tudo, tranquilo, até dormindo naquele lugar. E ele pensou, paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos em nosso coração. Esse é o verdadeiro significado da paz e a paz perfeita. Eu digo, esse paz só pode acontecer quando a pessoa já arrependeu-se do seu pecado, já colocou a sua fé em Cristo, a sua confiança no Senhor, e também está vivendo em comunhão com Deus, fazendo o que Deus manda, andar de acordo com a palavra de Deus. Em João 16:33, fala assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem falou isso? O Senhor Jesus Cristo. Mas temos problemas. Eu sei, eu tenho os meus problemas. Você tem os seus. Eu lembro muitos anos atrás que tinha um palhaço que falava das piadas, brincadeiras e tudo.
E cada vez que ele fez alguma coisa errada, ele fala, o diabo me provocou. Mas Paulo explica que nem é tanto sempre o diabo, mas a nossa própria carne. Veja só o que Romanos 7, versos 14 até o final do capítulo, o primeiro versículo de Romanos 8 diz. Romanos 7, começando no verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo está falando aqui. E se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Sabe que mesmo depois de aceitar Cristo como nosso Salvador, ainda tem essa parte carnal que quer pecar. E continua a leitura. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que habita contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos uma escolha. Ou vamos andar segundo o querer da nossa própria vontade, da nossa própria carne, da nossa própria parte carnal, ou vamos andar segundo as normas da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. É uma escolha que nós temos. O que você vai escolher? Tudo é dado por Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, Colossenses 1:2, aos santos irmãos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, pergunte-se a si mesmo, se você já entrou na família de Deus pela graça, recebendo a salvação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sua vida mudou? Agora você está aqui com aquela briga em si, se vai servir a si mesmo ou vai servir a Deus? Porque Paulo tinha essa briga. Está vivendo uma vida que agrada a Deus? Você tem a paz de Deus com Deus mesmo e com os outros e também consigo mesmo? Você pode ter. Se tiver uma dúvida, entre em contato comigo. Vamos abrir a Bíblia para ver o que ela tem a dizer sobre a sua situação. A Bíblia tem a resposta. Somente temos de consultar a ela para ver o que ela manda a gente fazer. A próxima vez, vamos entrar no quarto mensagem e vamos ver sobre a oração que Paulo tinha, ou que Paulo fez pelos Colossenses.
os desejos que ele tinha para com esse povo maravilhoso. Mas, por enquanto, é só isso. Vamos orar. Precioso Deus, nós te agradecemos que temos a Bíblia em que nós podemos estudar. E pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ajudar a gente realmente a estudar a Bíblia com a intenção de obedecê-la. Que o Senhor pode ajudar a gente realmente a obedecer ao Senhor em tudo. Ajuda as pessoas que ainda não colocaram a sua fé em Cristo, que possam arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor. Pois em teu nome nós oramos, pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, até a próxima vez e Deus te abençoe.